Então, vamos dar início, então, né, à defesa de mestrado, né, do Márcio Valverde, né. Queria agradecer a presença da banca, professor Leonardo Duarte, né, da FCA da Unicamp, professora Priscila Simões, membro interna da Engenharia da Informação da UFABC, né. Então, Márcio, como na qualificação, né, a banca será realizada em 3 etapas, né. No início, você vai ter uns 40 minutos, né, para fazer a exposição, depois vai vir a arguição, depois a gente vai se retirar para uma sala reservada, né, para fazer a deliberação, tá joia? Então, por favor, Márcio, pode começar. Bom, então, obrigado aos professores presentes aí por estarem na banca aí de defesa do meu mestrado, né, que é um momento bastante esperado aí por mim. E voltamos aqui novamente, assim como na qualificação, né, ao assunto, né, que tem a ver com o processamento de linguagem natural, modelagem de tópicos, para serem utilizados aí dentro de varreduras de postagem de redes, postagens na web, para que se possa aí detectar indícios ou então pessoas com alguns sintomas ou alguma coisa próximo a isso, sintomas de depressão, né? Bom, a agenda nossa aqui, ela vai se compor basicamente de alguns pontos aí fundamentais, aí, assim como descrito na documentação. Então, a gente vai transcorrer aí sobre a introdução, fundamentação teórica, a metodologias, vamos discutir os resultados e as conclusões e também trabalhos futuros, ok? Eu coloquei nesse slide aí, novamente, a justificativa que eu acho importante sempre salientar o porquê que foi escolhido esse tema, né? Então, sempre aquela necessidade, né, de se identificar e tratar eficazmente esses indícios, né, de depressão e ideação suicida, que é um assunto muito grave e pode levar um indivíduo a tirar sua própria vida, né? Dependendo do caso. Também a carência de trabalhos em língua portuguesa voltado ao assunto de modelagem de tópicos, que juntamente com a PLN tem aparecido bastantes artigos, né, a respeito. Então, durante essa revisão aí da literatura, eu notei uma certa dificuldade, né, em achar trabalhos que utilizassem a nossa língua, né, para fazer esse tipo de pesquisa, né, em redes sociais. E também o desafio, né, de identificar padrões e analisar esses dados textuais, né, na língua portuguesa, né, até porque são poucas as APIs até o momento, né, são poucas as ferramentas disponíveis que foram criadas com base na língua inglesa, né, e por isso, muitas vezes, se você aplicar esse tipo de ferramenta, você não vai obter bons resultados, porque eles não foram criados especificamente para a língua portuguesa. Então, realmente, também foi um desafio aí você encontrar boas ferramentas, né? Encontrar uma metodologia, encontrar algumas práticas que pudessem ser utilizadas aí, voltadas a esse tipo de pesquisa aí, que é o trabalho, né? Nesse próximo slide, eu coloquei algumas figuras aí, então eu procurei destacar, né, a importância aí das redes sociais na comunicação de experiências na comunicação, né, e de experiências pessoais, né, que as pessoas têm, né. Então, o compartilhamento dessas experiências, desses pensamentos e sentimentos na web, eles muitas vezes são utilizados pelas pessoas para expressar suas emoções, né? E então esse fato de expressar emoções, sentimentos, muitas pessoas acabam se beneficiando disso. Então é algo que pode ser relevante para os estudos e até em uma possível intervenção em saúde mental, né? E essa imagem aí que eu coloquei, a imagem do cérebro, né? Faltando uma pecinha aí, justamente eu procurei dar uma ideia de que a saúde mental realmente é uma peça muito importante aí, ainda mais com o fato das pessoas estarem à procura de ajuda e estarem compartilhando isso daí cada vez mais em redes sociais, né? Eu acho que com o advento das redes sociais, as pessoas procuraram
a divulgar mais, até de forma anonimata, os seus problemas, né? E procurar ajuda com isso. Ao passo que, antigamente, quando não existiam as redes sociais, muitas vezes a pessoa ficava em casa, eu conversava com o vizinho, comigo, mas não tinha ainda aquela liberdade de se expressar como se tem hoje em dia, né? Bom, ainda continuando nessa parte de contexto, né, eu falo então da importância, né, da crescente, a importância da internet, né, como uma ferramenta aí de compartilhamento, né, e a escolha do Reddit se deu pelo fato de que ele possui aí várias comunidades ativas, né, e que favorece o desabafo de pessoas que sofrem de depressão, muitas vezes sem saber, elas procuram, digamos assim, uma voz, entre aspas, né, no caso escrita, né, mas que possa, entre aspas, ouvir, né, elas possam ler o que elas estão escrevendo, o que elas estão postando, e muitas vezes tentar, olha, eu vou tentar te ajudar de alguma coisa, não faz isso, faz aquilo, tenta isso. Então, o Reddit, em língua portuguesa, tem comunidades específicas que lidam com esse tipo de assuntos, né? O Twitter, no caso, aí destaquei algumas redes, né? E aí poderia se perguntar, mas o Twitter também faz isso, mas eu não utilizei o Twitter até por questões aí comerciais da plataforma, né? Que acabou sendo um impedimento aí para o andamento da pesquisa. Então eu optei por utilizar o Reddit e assim, eu acabei obtendo resultados satisfatórios aí também com uma rede não tão assim conhecida hoje em dia aqui para o público brasileiro, mas ela é bem utilizada sim. Bom, aí a gente pode ver um pouco mais à frente a palavra PLN, né, com o cérebrozinho aí conectado, né? Então mostra a utilização da inteligência artificial, né, e algoritmos aí para compreender e analisar todo esse conteúdo textual dessas redes sociais, né? E logo em seguida, após o processamento inicial pelo PLN, a gente tem aí uma lupa que ela sugere que se inicie, então, um trabalho de identificação de padrões e de tópicos relevantes com base nos dados aí pré-processados aí por algum algoritmo usando inteligência artificial. Okay? Trabalhos... para essa esse trabalho de mestrado, eu procuro destacar alguns deles aí que foram bastante assim, relevantes e que estavam bem próximos daquilo que eu procurava em termos de material de suporte, de estudo, né, e de pesquisa também. Então, tem aí o trabalho de Souza, que ela tem um estudo de caso sobre a repercussão dos relatórios do IPCC, né, no Twitter, né, fala sobre a adaptação da modelagem de tópicos para extrair insights de plataformas de mídia social, né, com textos mais concisos. O trabalho do Azambuja, que tem a ver com a identificação de temas voltados a vítimas de violência doméstica, né? Então, também um trabalho bastante relevante aí, que me ajuda bastante, ainda mais que violência doméstica, depressão, tem algumas coisas ali que meio que são complementares uma da outra, né? O trabalho do Melo, né, que busca identificar temas relacionados à depressão em fóruns do Reddit, tanto em português quanto em inglês. O trabalho dele é bem parecido com o meu, mas tem muitas diferenças aí, até porque ele usa apenas 2 ou 3 palavras-chave para se fazer pesquisa, ele usa também o inglês, ele faz um comparativo entre o inglês e o português, porém, o trabalho dele me deu aí uma abertura para entender melhor, então, como que eu poderia trabalhar dentro do Reddit. E o trabalho do Pereira, que tem essa dualidade na internet, né, como ferramenta de prevenção aí, tanto prevenção quanto promoção de comportamentos pró-suicidas, né? Então, foram trabalhos bastante assim, relevantes que me ajudou muito aí no andamento. Né? Fora outros artigos que eu li e outros trabalhos, né? Mas eu procurei destacar alguns deles aí que estavam bem equiparáveis à minha pesquisa, né? Nesse próximo slide aqui, eu procuro colocar, então, o objetivo, né? Qual é o objetivo, então,
desse trabalho no final, né? A detecção de indícios de depressão e ideação suicida em postagens do Reddit na língua portuguesa. Esse é o objetivo do trabalho. Porém, eu tenho também os meus objetivos específicos, que seriam, primeiro quadrinho aí, né? Identificar e classificar esses padrões linguísticos que frequentemente a gente encontra em postagens relacionadas tanto a ideação suicida quanto a depressão dentro da plataforma do Reddit, né? Dentro dessas comunidades do Reddit. Logo em seguida, um outro objetivo bem específico é desenvolver um corpus de postagens do Reddit sobre depressão e ideação suicida, para que se possam ser utilizados aí, de repente, por treinamento e teste de algoritmos de modelagem de tópicos ou algum outro sistema usando algum outro tipo de algoritmo, ou até mesmo para estudos aí na área de saúde mental. Então, esse também foi um grande objetivo aí, bem específico a ser alcançado aí por esse trabalho. No outro item, eu tenho aí, então, a implementação e avaliação desses algoritmos de modelagem de tópicos, que seriam tanto a modelagem de tópicos usando alocação latente de Dirichlet, então a gente tem que é o LDA, e tem a fatoração de matrizes não negativas, né? Então são duas ferramentas aí bastante utilizadas no mercado para se trabalhar com modelagem de tópicos, né? Então eu procurei, a princípio eu estava utilizando apenas uma, mas eu falei, por que não fazer um compartilho com uma outra também, que é bastante utilizada no mercado, só para a gente ter uma ideia aí do que elas podem nos trazer em termos de informação. E também eu tenho um comparativo, olha, qual das duas seria a mais adequada, no meu caso, para o meu trabalho. E por fim, propor aí um estudo, né, que possa trazer recomendações aí para profissionais de diversas áreas nesse campo da saúde mental, que possam utilizar dessa pesquisa ou dos resultados obtidos, né, até para seus estudos, e que possa ser uma ferramenta de apoio também, né, para contribuir aí na prevenção, né, e no tratamento de pessoas que têm essa problemática de depressão e ideação suicida. Partindo disso, eu também procurei entender, então, alguns itens fundamentais aí para o trabalho, que seria os fatores de risco associados ao comportamento suicida. Então, quais são os fatores de risco? É dor crônica, é transtorno psiquiátrico, a interação com pessoas com agressividade, impulsividade, né? Quais são os diagnósticos de depressão na psiquiatria? Quais são os transtornos que essas pessoas apresentam dentro dessa área? Então, transtorno do humor afetivo, transtorno neurótico, sintomas psicológicos diversos. Então, eu também tive que entender um pouco disso para esse trabalho. E também a manifestação da depressão, né? Como é que ela se manifesta, né? Seria por algum sentimento de culpa? Seria por alguma falta de prazer, algum humor depressivo, até mesmo problemas de insônia, apetite? Ou seja, como que ela se manifesta nas pessoas? E também o fenômeno do suicídio, né? Que de uns anos para cá, a gente tem detectado aí um aumento muito grande aí de mortes. Então, um estudo feito aí pela OMS, a gente tem aí cerca de 703 mil mortes anuais, isso entre 2015 e 2017, né? Que foram influência de fatores psicossociais, transtornos mentais, traços de personalidade. Então, tem um número muito grande aí de pessoas que cometem aí o suicídio. E no Brasil, a gente tem aí cerca de 11,5 milhões da população também com sintomas de depressão. Então, entender tudo isso daí, toda essa parte teórica me ajudou bastante também no trabalho, porque na hora que você vê uma postagem, você tem que saber o que pode estar por trás daquilo, né? Então, isso daí foi bastante relevante para a minha pesquisa. Um outro ponto aí que eu saliento seria o uso das redes sociais. Então, a gente tem aí o impacto, né, excessivo das redes sociais em adolescentes, jovens, né, que acabam trazendo novos indicadores, né, de comportamento, de humor alterado, ansiedade,
procura sempre por aprovação social, cyberbullying, por aí vai. E o Reddit, como sendo fonte de dados, né, ele contém várias comunidades ativas, comunidades bem diversificadas, né? E ela acaba tendo uma estrutura bem clara para discussões e também favorece bastante o anonimato, né, de quem está ali comentando ou postando, né? Então, a preferência aí foi devido a essa política de acesso menos restritiva, né, comparado a outras redes sociais, né? E o PLN, né, que foi algo que eu utilizei no trabalho para identificar esses padrões de linguagens, né? E tentar entender a influência das redes sociais aí na saúde mental. Nesse slide a gente consegue visualizar aí como que é uma postagem do Reddit, né? Ela é composta ali por um subreddit, que seria uma comunidade, no caso r/desabafos, né? É uma comunidade que muita gente posta ali um desabafo sobre algum problema e espera muitas vezes obter ajuda. A gente tem ali o título, tem ali um link flare que é para, dentro de desabafos, eu tenho algumas etiquetas, né? É um desabafo de depressão, é um desabafo de cunho financeiro, um desabafo relacionado aqui, né? E eu tenho o self-text, que seria o texto da postagem em si, e depois aí eu tenho o número de comentários e segue abaixo, né? Seriam todos os comentários que é feito em cima dessa postagem. Então, essa é basicamente a estrutura aí de um Reddit, né? Que eu tive que entender, porque até então eu conhecia apenas o Twitter e eu tive que correr atrás para entender o mecanismo e qual era a estrutura aí de uma plataforma social como o Reddit, né? Um outro ponto muito importante foi essa parte do corpus. Já que um dos objetivos específicos é criar um corpus voltado à ideação suicida e depressiva, eu procurei destacar um ponto bem interessante do trabalho de Sardinha, que ele fala que um corpus é definido como um conjunto de dados linguísticos textuais coletados de forma criteriosa para fins de estudo linguístico. E esses dados podem ser tanto escritos quanto falados, e a coleta deve seguir critérios específicos para garantir que o corpus seja representativo da língua ou da variedade linguística em análise. Eu, trabalhando em cima desse contexto aí, sempre que eu estava trabalhando na montagem do corpus, extraindo as postagens, alimentando ali o meu dataset, eu procurava manter isso daí em mente, né? E nessa montagem do dataset, né, ou seja, da minha base de dados, que ia conter todo o meu corpus, eu tive que ter aí uma metodologia, né? Tive que criar uma metodologia para montagem desse corpus. Eu procurei seguir também esses princípios estabelecidos por Sardinha, criar um conjunto de palavras-chave, né, que seriam os descritores que me ajudaram nessa pesquisa aí de postagens, porque você na rede você tem postagens de inúmeros, independente se você está no subreddit específico, muitas vezes as pessoas entram ali, pelo fato de não conhecer, acabam falando de outros assuntos que não tem nada a ver. Então você tem que filtrar dali aquilo que te interessa, né? Para a criação desse corpus eu tive que escolher certinho quais eram os subreddits, como que eu ia trabalhar nesse processo de limpeza e qual era o resultado que eu queria no final. Outro ponto que eu destaco bastante desse trabalho do Sardinha, que me ajudou nessa concepção do corpus, foi alguns princípios que ele deixou bem estabelecido na pesquisa que ele fez, e eu procurei, e depois quando a gente começou a analisar e conflitar o que eu tinha com esses princípios, a gente pode dizer o seguinte: tem origem? Tem origem. Eu tenho um propósito? Sim, eu tenho um propósito. Essa composição, ela foi criteriosamente escolhida? Sim, foi sim. No trabalho, teve esse cuidado. A formatação, né? A formatação dos dados, elas devem ser legíveis por computador? Sim, são legíveis. Deve ter representatividade?
corpus deve ser representativo em uma língua ou variedade. Então, também seguir esse princípio. E o corpus deve ser vasto para ser representativo. Ou seja, todos esses princípios aí eu procurei seguir dentro desse meu trabalho de mestrado para que eu pudesse obter aí bons resultados na concepção desse corpus, né? Um outro ponto fundamental também aí desse contexto teórico seria com relação ao PLN, né? Eu até coloquei uma ilustração aí, né? Que as línguas naturais são bem complexas, né? Então, devido a essa variedade de dialetos, gírias, a linguagem coloquial, ironia, sarcasmo, como que eu poderia tratar isso daí? Isso daí pode interferir no meu trabalho? Não pode interferir na concepção final do corpus? Pode trazer dados que sejam dados que não estejam coerentes lá na modelagem de dados? Eu tive que tomar, então, todo esse cuidado usando o PLN nesse trato aí, né? Porque você tem muita coisa ali, muito sarcasmo, muita ironia, muito deboche, então você tem de tudo ali numa rede social. Então, a gente tem que se ligar nisso daí, ficar bem atento para que você não traga esse tipo de informação para dentro do seu corpus e com isso você acabe poluindo os resultados, né? Gerando ruídos, né? E o outro desafio é lidar, né, com essa plataforma de discussão online, porque você tem milhões de postagens, né? Comentários diários, e fazer isso daí de forma manual é impraticável. Então, você tem que fazer isso usando alguma ferramenta. Então, o PLN, né, Programação de Linguagem Natural, ela foi bastante utilizada e foi uma das pilastras aí que ficaram aí dando embasamento aí ao meu trabalho, né? Um outro ponto que eu destaco dentro dessa agenda seria a metodologia. Então, como é que eu trabalhei para obter os dados que eu tenho no momento? Então, a gente consegue ver o seguinte: eu tive que correr atrás de uma API específica do Reddit para que se fizesse uma raspagem dos dados dentro da rede social, entender o seu mecanismo, como que ela funcionava. E feito isso, o próximo passo era, como que eu vou filtrar? Como que eu devo elaborar esse filtro? O que deve conter? E quais comunidades eu devo tratar? E quando a primeira vez que eu entrei no Reddit, era 1 milhão de informações em inúmeras comunidades. Então, ali começou um trabalho de formiguinha, começar a pesquisar, então, quais eram as comunidades, quais eram as palavras-chave. E nessa elaboração dos descritores, eu tive também o suporte de um profissional da área de saúde mental que ele lida com isso daí, e ele falou assim, eu posso elaborar um conjunto de palavras, que são aquelas mais ditas aqui no consultório, e você pode utilizar aí na sua pesquisa aí para ver se você consegue filtrar alguma coisa. Então, esse foi um ponto muito importante e fundamental aí na pesquisa das postagens dentro dessas comunidades. Então, eu consegui obter 28.768 postagens, essa é a quantidade que o Reddit me permitiu, porque ele tem uma limitação. Eles fazem justamente para você não ficar criando robôs que ficam varrendo direto a rede, causando, às vezes, um certo tráfego. E eu trabalhei com um flag de parametrização do Reddit, que era qual é o período que eu queria extrair. Então, eu extraí o período de um ano, de 9 de 1 de 2023 até 9 de 1 de 2024. Essa foi a extração dos dados, né, coletados ao longo de um ano. E os subreddits utilizados foram desabafos, que é um fórum onde as pessoas compartilham suas experiências profissionais, procuram desabafar de algum assunto. O TDAH, que é a comunidade focada em transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O subreddit do Brasil, que ele cobre uma ampla variedade de tópicos, então muitas vezes as pessoas também entram nessa comunidade para postar algum tipo de problema, ou falar de alguma depressão, ou nossa, estou desempregado, fiquei deprimido, o Brasil não está indo bem, e colocavam de tudo ali.
Tem uma outra comunidade, o nome, né, não é muito, não soa muito bem, eu sou babaca, mas é um fórum onde tem muitas postagens a respeito, que as pessoas discutem vários dilemas morais, né, pedem opiniões sobre comportamento. Então, por isso que chama-se, nossa, fui babaca de ter feito tal coisa, então por isso que acabaram colocando esse nome, né? E tem a comunidade LGBTQ, que é Arco-Íris, onde a gente encontra muita postagem de pessoas que têm depressão, então, muitas vezes querem até mesmo se matar porque ou a família ou a sociedade não aceita que ele seja de uma ramificação específica. Eu sou gay, ou eu sou lésbico, ou eu sou trans. Então, muitas vezes a sociedade não aceita. Então, eles acabam postando, desabafando dentro dessa comunidade específica, que é a comunidade arco-íris. Tá? Bom, feito isso daí, eu definido então o período, definido então quais eram os subreddits, foi então trabalhado dentro desse contexto aí para se ter aí um corpus, né? Então, esse corpus aí, a gente consegue visualizar, ou seja, o pré-corpus, né? A gente acaba tendo aí uma estrutura de atributos, muitos deles são atributos que fazem sentido eu trabalhar ou não. Então, por exemplo, o texto, o self-text e o title, eu juntei os dois em um atributo chamado texto, e foi em cima desse atributo chamado texto que eu trabalhei, então, para se obter a modelagem, para se obter o pré-processamento, para se obter a limpeza de dados, mas também outros atributos como score, né, pontuação, como a data de criação, né, que é o create UTC, que é a data que foi criada, até para saber de quando que era aquela postagem. Então, todos esses atributos aí são atributos que foram úteis, né, no processamento e também na análise exploratória dos dados. Né? A coleta, com relação à coleta de dados, se a gente for analisar, eu tive alguns posts que muitas vezes não traziam aquilo de forma límpida. Então, se a gente for analisar uma postagem como essa, né? Não só essa, mas como outras, eu posso ter vários tipos de palavras, eu posso ter vários tipos de ícones, eu posso ter algumas palavras que expressam um sentimento, mas escrito de uma forma como se fosse chacota, ou então alguma maneira coloquial. Então eu tinha que fazer uma limpeza desses dados aí para que eu pudesse, então, obter aí os resultados, né? Então eu tive que remover a formatação de HTML, de emojis, URL e de outras entidades, né, que não são relevantes aí para parte contextual. Na limpeza de dados, a gente tem aí alguns pontos aí que eu gosto de sempre mostrar, que a gente tem aí o conjunto inicial de dados brutos coletados, porém ainda não foram limpos ou nem mesmo formatados. E aí tem a etapa de pré-processamento, que é a primeira etapa aí que eu utilizo para que se possa fazer a limpeza e formatação desses dados aí, para que possam, então, ser utilizados em uma análise exploratória, possam ser utilizados em algum algoritmo de machine learning. Então, a gente tem aí a remoção de stop words, que são aquelas palavras comuns que não carregam nenhum tipo de informação relevante para análise. Então, D, O, né, artigos e por aí vai, né? Então, isso me ajuda bastante a remover aí o ruído nos dados. Eu tenho a parte de limpeza de dados, que seria o data clean, né? Que eu chamei a etapa de data clean, limpeza de dados. Então, ele me ajuda a remover aí linhas novas, hashtags, menções, caracteres especiais. E eu procurei também filtrar aí os tokens, né? Limitar aí as palavras no mínimo 5 e no máximo 20,
né, para poder trabalhar aí com esse conjunto aí de palavras dentro da minha análise, né? Caracteres que fossem repetidos, né, ou que tivesse erros de caracteres que não faziam sentido, né? Caracteres como exclamação, arroba, por aí vai. Bom, feito isso daí, então, eu parti então para a lematização. Então, essa lematização aí, ela acabou convertendo as palavras, né, na sua forma base, né, ou que a gente chama de lema, né? Se eu tenho correndo, o lema correr, né? Então, ele me ajudou a normalizar o texto, e tanto nessa parte de discurso, que foram substantivos, adjetivos, verbos, advérbios, né, que são presenciais, isso daí me ajudou bastante a deixar o texto de uma maneira, assim, trabalha com uma certa normalização, né? Removi também toda essa parte de duplicidade, né? Então, eu tinha de 28.768, eu consegui reduzir para 21.781 postagens. Então, esses itens removidos aí foram necessários para que não houvesse problemas aí no resultado final da modelagem, né? E, como resultado, o corpus, né? O conjunto de dados, né? Já previamente estabelecido, pronto para ser utilizado no processamento e pronto aí para essa análise contextual. No processo de limpeza, eu extraí algumas métricas aí. Então, a gente tem lá a redução do número de postagens, né? Então, querendo ou não, isso daí acabou me indicando aí uma certa eficácia na remoção de duplicidades, né? E resultando num conjunto de dados mais limpo, né? Mais gerenciável. A contagem de tokens, né? Que mostrou aí a quantidade total de dados textuais que serão analisados. Então, esse número ele serviu assim no trabalho para dimensionar tanto a análise quanto o processamento, né? E a diversidade lexical, né? Então, a gente tem 42.853 types. Então, essa diversidade lexical do corpus, ele acabou indicando aí que tem uma rica variedade de palavras, né? O que é muitas vezes importante para uma análise aí mais detalhada, né? Ou uma análise mais precisa. Entrando agora ainda dentro da metodologia, porém entrando já no âmbito do processamento, a gente tem aí um desenho aí como se fosse um pipeline. Eu tenho lá os dados brutos que passaram para o pré-processamento. Eles vão passar depois aí, que é uma etapa que eu coloquei lá na etapa de resultado, que seria a análise exploratória. E depois a gente tem o processamento propriamente dito, utilizando modelagem NMF e LDA. Então, o LDA é um modelo probabilístico, né? Que ele geralmente costuma, digamos, postular cada documento, né? Que consiste em uma mistura aí de vários tópicos, né? Cada tópico é representado por uma distribuição específica de palavras, que em contraste aí com o NMF, que opera com princípios, né, de álgebra linear, né, para decompor a matriz de termos, né, por documentos, e em componentes de menor dimensão, né, a gente tem aí uma redução de dimensionalidade, né. Então, ele acaba sendo uma modelagem bastante utilizada nos dias de hoje. Porém, eu quis colocar aí tanto a LDA quanto a NMF, até para mim poder ter um comparativo e que pudesse me guiar qual das duas seria a mais interessante, já que as duas são dois mecanismos bastante utilizados aí. Claro, existem outros, mas eu procurei focar na NMF e LDA até pelo número de artigos publicados a respeito de ambos, né? Então, ambos os métodos, tanto a LDA quanto a NMF, eles se adequaram aí a essa minha temática, nessa variedade de dados textuais, né? Abrangendo desde textos mais extensos até conteúdos mais breves, né? Conteúdos de mídia social que muitas vezes contém
uma única, 2 palavras ou 3, ou às vezes uma linha, ou então 50, 100 linhas, né? Aí depende do que a pessoa postar. Falando na modelagem de tópicos NMF, então a gente tem aí um gráfico que mostra qual foi o valor ótimo de K, e que essa variável K ela vai me dizer qual o número ideal de tópicos que eu vou conseguir obter através da modelagem, né, em cima dos dados lá que eu tenho do meu provenientes do pré-processamento. Então essa é uma análise de coerência, né, de similaridade entre as palavras. Eu utilizei uma métrica bastante em voga aí, né, que é uma métrica na qual se destaca é a CV, que é a Coherence Value. E essa abordagem toda ela combinou ferramentas como o Gensim e o Scikit-Learn para obter aí os dados que precisava para a NMF. E, assim, de uma forma aleatória, né, para valores de K, eu procurei trabalhar entre 5 e 45 para ver quais seriam os tópicos, qual seria o número ideal. Então, eu utilizei também bastante a parte de dicionário de dados, TF, IDF, para ambos responsáveis por essa representação numérica, né? E o que acabou me resultando aí no valor de 0,3526, acho que foi isso daí, desse valor de K. Então, o 20 seria o valor ideal. Já para modelagem LDA, eu procurei trabalhar com o pacote Gensim, utilizando aí algumas variáveis importantes que ele utiliza, né? E só lembrando aqui, tanto para NMF quanto para LDA, eu procurei excluir palavras que tivessem em menos de 2 documentos e remover aqueles termos raros com pouco impacto, né? E também eliminar aquelas palavras que fossem presentes em mais de 95% dos documentos, que aí é algo muito comum, né, dentro para poder diferenciar os tópicos. Então eu tive esse cuidado aí nessa parametrização aí, que seriam os hiperparâmetros, né, tanto do NMF quanto do LDA. E da mesma forma que o LDA, da mesma forma que eu trabalhei no NMF com os tópicos variando de 5 a 45, eu trabalhei aqui também no LDA. Esse gráfico aqui parece meio redundante com os outros anteriores, mas eu coloquei justamente como uma observação, né, que esse parâmetro, essa variante CV, né, que eu utilizei aí para capturar aí uma métrica, né, que pudesse me mostrar aí as relações semânticas entre as palavras. A gente pode observar que a coerência no modelo NMF ela apresenta menor volatilidade, né, em comparação com o LDA. E isso me trouxe um indicativo. Seria uma possível menor sensibilidade do NMF à escolha do número de tópicos. Então, o NMF ele tende a oferecer uma qualidade de tópicos mais consistente do que o LDA. Então, eu acabei optando, no final das contas, por utilizar a modelagem NMF depois de analisar essas métricas obtidas aí durante a fase de treinamento. Uma vez que eu tenho esse tópico, eu posso trabalhar com predição de tópicos. Então, eu criei ok, vamos utilizar o NMF, tem o modelo já estabelecido, é o NMF que eu vou utilizar, já foi treinado, já foi gerado. Então, uma vez tendo esse modelo, eu posso trabalhar também na parte de predição de tópicos, né? Então, esse processo aí inicia com a informação de um novo documento. Esse novo documento aí, ele deve descrever alguma situação depressiva ou ele indica se é algo dentro do contexto que eu estou trabalhando, né? Até para você poder testar, né, o sistema. E aí, o que eu faço? Eu faço conversão desse texto aí para vetores, né, numéricos, e esse vetor, então, ele é tratado dentro desse meu modelo NMF, e aí ele me traz uma resposta, me indicando de qual
tópico, esse possível documento ele possa se encaixar. No caso aqui, estou desempregado e quero morrer devido a isso, estou muito depressivo. Ele disse, ó, esse novo documento, ele se encaixa no tópico 9. E realmente, se você olhar o tópico 9 é um tópico relacionado à morte e violência. Então, essa vontade das pessoas de tirar a vida, etc e tal, ele se encaixou, ele entendeu que poderia fazer parte desse tópico 9. Isso, e se eu mudar para qualquer outro tipo de documento, ele também vai me trazer, de repente, tópico 10, tópico 8, aí depende do documento que eu passar para ele. Aqui eu tenho uma análise exploratória de dados, né, que faz parte dos meus resultados, né. Então eu achei bastante pertinente colocar esse histograma. Esse histograma aí, ele me mostrou que a maioria das postagens do Reddit, ela tem um número reduzido aí de tokens, e os usuários preferem comentários curtos ou então alguma resposta breve, né? Então, isso daí foi algo que realmente, se você entrar dentro do Reddit, você vai se deparar com essa situação, verdadeiramente. Também quis saber qual é o percentual de postagens por subreddit. Então, há um destaque aí para desabafos, que lidera aí com 45,9% das postagens. Então, esse subreddit é esse espaço onde os usuários procuram compartilhar as suas experiências, busca de apoio. Então, até o nome dele é bem pertinente, né? Desabafos, né? No outro slide, a gente tem aí um número de postagens por score. Então, o que seria isso? O que ele me trouxe de informação? Então, a gente consegue determinar que é um padrão típico em plataformas de mídia social, fóruns, né, onde poucos conteúdos recebem alta visibilidade e engajamento, né, com alto score, enquanto que a maioria das postagens com baixa visibilidade permanecem com baixa visibilidade e baixos scores. Então, isso daí é ilustrado de maneira muito verdadeira nesse gráfico, quando a gente entra numa rede social que nem o Reddit e você faz esse comparativo, você chega realmente nessa conclusão aí, que foi extraído de forma excelente aí, com esse gráfico aí, de forma muito, muito pertinente. Aí, entrando agora ainda em resultados, eu tenho lá então os resultados dos... Ok, então quais foram os 20 tópicos criados aí pelo NMF? Eu tenho aí tópicos de 0 a 19, ilustrado nessas caixinhas. Você tem aí o tópico, alguns tópicos, né? O tópico 4 trata de temas relacionados a assuntos amorosos, né? Então, palavras como mês, namoro, terminar, conversa, né? Então, tem a ver com relacionamento. De pegar o tópico 9, né? Que é um tópico pesado, tem a ver com morte, morrer, matar, né? Então, eu até fiz uma análise aí, peguei alguns aí, o 9, né? Realmente, morrer, morte, matar. Então, você vê que a modelagem, ela pegou certinho as palavras que tem uma certa coerência entre elas, né? O tópico 19, né? O 14, né? O 14, ele cuida dessa parte de pessoas que têm uma certa tristeza, isolamento, né? Que descreve sentimentos de solidão. Já o tópico 19 tem a ver com ansiedade, crise de pânico, necessidade de apoio, né? Fortalecimento emocional. E isso daí tem chamado bastante atenção minha aí dentro também dos professores, né? Que realmente são tópicos bastante, assim, são tópicos pesados, e você olhar ali as palavras, né? Como é que elas se relacionam entre si nas postagens, é algo bastante até difícil de você analisar, né? Depois a gente tem aí a modelagem LDA. O LDA ele me trouxe 35 tópicos, que são ilustrados aqui, né, de 0 até 34. Esses tópicos aqui, então, se a gente pegar aí o tópico 28, realmente
essa análise humana que a gente faz em cima desses resultados, de pegar, que nem o tópico 28, cabelo, cortar pessoa, né? Não tem nada a ver com o assunto que eu tô lidando. Tópico 24, corpo, roupa, começar, cabelo, academia, também não tem a ver. Mas todos não tem a ver, não. A gente pegar o tópico 11 e o 23 da LDA, realmente eles trazem algo que faz sentido. Que nem a gente pega aqui o 11, sinto, querer, pessoa, né, sozinho, sentimento. 23, tomar remédio, né, essa coisa toda. Então, tem alguns tópicos que fazem, mas NMF, a maioria dos tópicos tem a ver com esse tema que eu estou tratando no meu trabalho. Então, ele foi realmente mais coerente, assim como as métricas indicaram. Nesse próximo slide aqui, então só para ilustrar, né, que toda essa parte aí a gente teve a entrada dos tópicos, né, foram gerados tópicos, de 0 a 19 ou de 0 a 34, porém eu precisava rotular esses tópicos para não ficar zero. O que é o zero? O que é o 1? Então, entrou essa pessoa que é um profissional da área de saúde, onde avaliou todas as palavras de todos os tópicos, ele rotulou cada um deles. Então, a gente tem lá tópico ligado à comunicação e expressão, tópico ligado à crise de saúde mental, né? Uma vez rotulado, aí a gente teve a seguinte cuidado. Por que não criar também algo um pouco mais detalhado com relação, ok, eu rotulei, eu tenho as palavras, eu sei o que significa. As pessoas que postaram nesses tópicos aqui, será que elas têm ideação no suicida mesmo? Será que elas têm depressão? Será que elas precisam de tratamento? Então, mais uma vez, com a ajuda desse profissional, a gente conseguiu elaborar uma tabela para todos os tópicos, onde tem lá o rótulo, tem as palavras, os termos que são utilizados, e tem a indicação se pode ser uma ideação suicídica, sim ou não, depende, ou sim, potencialmente, né? Então, isso daí foi feito para todos os tópicos gerados pelo NMF. Então, a partir do momento que eu escolhi o NMF, tudo que eu faço em termos de análise é em cima dos tópicos gerados pelo NMF. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o tópico 5, saúde mental, tópico 12, carreira e vida financeira. A carreira e vida financeira tem ideação suicídio? Não. Depressivo? Depende. Muitas vezes a pessoa pode ter depressão, não. E necessidade de tratamento, não. Então, varia muito. Então, foi uma análise bem interessante esse estudo aí realizado. Nesse slide, a gente tem aí uma modelagem de tópicos, né, com relação a essa tendência temporal, né? Então, a gente tem lá a categoria do depende, do não, do sim, né? Então, se a gente for olhar aí as linhas, né, elas mostram a linha roxa, né? Ela mostra aí um aumento constante até atingir o pico em 2023, né? Em outubro de 2023, né? Tem a categoria não, que ela vai flutuando, né? E tem aí a categoria sim, né? Que é essa linha amarela, e ela teve uma leve tendência de aumento ao longo do tempo, né? Então, se a gente for analisar aí, assim, a categoria do sim, né? A gente pode ver que em um determinado momento, né? Acho que mais para o final do ano, as pessoas tendem a ter mais essa tendência depressiva, até pela proximidade do final do ano, festas e tudo mais, né? É isso a conclusão que a gente acaba muitas vezes analisando e tirando isso daí. Quais são as palavras mais frequentes, assim, em todos os tópicos? Ok, se juntar todos os tópicos, o pessoal fala mais de quê? Fala mais de família, problema, medo, crise, culpa, né? Então isso foi um levantamento bem legal que a gente acabou criando, né? Esse daqui dos 50 usuários, eu achei interessante, inclusive depois até em conversa com esse meu amigo aqui, profissional da área de saúde, ele falou, olha, se você pegar a pessoa que mais posta e fizer um trabalho em cima dela, você pode aí, de repente, ter ótimos feedbacks a respeito e até mesmo tentar entender, porque a pessoa que mais posta disso daí, ela acaba sendo
uma pessoa que muitas vezes ela acaba sendo seguida por outras, e outras vão também se identificando com ela. Então, você pode fazer um trabalho em cima desse usuário, de modo a entender também o comportamento aí da rede social, né, com base nessas postagens. E eu finalizo aí, então, depois de toda essa parte aí de análise, né, dos modelos, a escolha dos modelos, né, o trato, né, que a gente teve para se chegar nessas conclusões, né, sobre tendências depressivas, sim ou não, e fazer a predição e tudo mais. Eu diria o seguinte: realmente os objetivos foram alcançados, então a gente foi gerado um corpus de língua portuguesa com essa temática focada na depressão e ideação suicida. Essa validação foi realizada, então, com sucesso para essas técnicas de modelagem, e os resultados os resultados obtidos, né? Eles foram avaliados por um especialista. Então, além da validação dos modelos, eu tive uma avaliação conduzida por um profissional da área. Então, eu tive aí algo que pudesse checar as informações e dizer, ó, isso daqui serve para um estudo ou não serve para um estudo. Isso daqui eu posso utilizar em algum trabalho futuro, sim ou não. Então, isso daí foi bastante decisivo. Né? Agora, para trabalhos futuros, né? Alguns pontos aqui que a gente destaca, né? Então, um ponto fundamental é que a gente não tem os rótulos verdadeiros de pacientes com e sem depressão, e isso acaba limitando os resultados, e a gente não pode usar isso daí também para uma avaliação clínica final, né? Se eu pegar essa postagem, eu disser, olha, essa pessoa aqui, ela tem, com base na postagem, ela tem depressão. Não, eu não posso dizer isso daí, é apenas um trabalho que vai dar algum apoio. Porém, recomenda-se o acompanhamento de grupo de pacientes com diagnosticados e não diagnosticados com depressão, e isso como um trabalho futuro também, mas com esse objetivo de definir aí, de repente, um aprendizado, um tratamento supervisionado dos dados, para que se verifique se realmente os tópicos que foram identificados, se eles estão batendo com aquilo que realmente foi levantado nesse tratamento dessas informações, né? E um outro trabalho que eu sugiro é trabalhar com essa característica geográfica dos usuários. Então, na rede social, logo que eu mostrei aqueles atributos, você pode levantar atributos também regionais e qual é a região do Brasil em que eu consigo detectar o maior número de pessoas para o tópico 9. Né? Então, eu posso fazer isso daí. Então, uma outra sugestão é usar alguns modelos também de aprendizado de máquina mais sofisticados, como o BERT, né, para classificar esse conjunto de dados. Então, ou seja, a gente tem vários trabalhos que podem ser feitos por aí. E também criar aí um sistema de vigilância, né, em tempo real. Eu imagino assim, um sistema que vá lendo as postagens, vai jogando nesse modelo, esse modelo aí vai gerando um gráfico de análise em tempo real, e quando esse gráfico atinge um certo pico, ele automaticamente pode disparar um sinal aí de alerta para que as autoridades possam vir tomar alguma providência, lançar alguma campanha de prevenção, algum setembro amarelo, alguma coisa do tipo, né? Então, assim, eu acho que foi um trabalho bastante gratificante aí, foi um trabalho pesado, foi um trabalho difícil, porque teve todo esse desafio, desde encontrar algo para a língua portuguesa, que no início foi muito complicado, que a maioria esmagadora dos artigos e trabalhos é tudo voltado para língua inglesa e postagens em língua inglesa, então eu tive que garimpar mesmo, e eu espero que esse trabalho aí ele possa ser utilizado aí por profissionais aí diversas áreas como um material de apoio, né, e que possa servir de ponte aí para esses trabalhos futuros. Bom, eu creio que é isso. Eu não sei se eu ultrapassei o tempo, mas espero ter passado aí o que eu havia colocado no trabalho de uma forma que se encaixasse no tempo estabelecido, e agradeço mais uma vez aí vocês terem
feito parte dessa banca aí de defesa de mestrado. Obrigado, Marco. Então passou aí uns 10 minutinhos, né? Uhum. Que dá de trabalho, você já com essa compreensão da banca. Então, eu gostaria então de convidar o professor Leonardo, nosso membro externo, para fazer suas considerações. Então, muito obrigado. Bom, obrigado, professor Cazu. Obrigado, Márcio. Também tem que cumprimentar a professora Priscila, cumprimentar a professora Priscila. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Só para ouvir Sim, bem, Márcio? Tá. Bom, obrigado aí pelo convite, novamente. Eu achei até curioso, né, que como a gente fez a qualificação recentemente, né, ficou até assim uma continuaçãozinha, né, Márcio, a defesa, né, porque o próprio trabalho da qualificação já estava com uma cara, já estava com uma cara de dissertação, né, até o documento que você entregou, né, então acho que até facilita um pouco o trabalho aqui, pelo menos o meu facilitou bastante, né, porque eu já estava fresquinho na cabeça, né, e tudo mais. Mas eu queria fazer alguns comentários, só, Márcio, Claro. Algumas coisinhas que a gente... Claro que se passar 10 vezes pela gente, né, a gente vai fazer 10 novos comentários, né, então a gente... Mas eu gostei aí da apresentação, né, acho que é muito completa, né, muito de acordo com o texto, né. O Cazu falou que passou alguns minutinhos, eu talvez não acho... como fala que passou muito. Claro que sempre, eu particularmente não me importo, né, mas aí é sempre bom, às vezes numa conferência, né, calibrar um pouco o tempo para evitar de passar essas coisas, mas acho que foi isso, passou foi uns 3 minutinhos, eu acho, né, Caso, acho que não foi muito não. 3 de 50 tá bom. E aí eu acho que, então, mas foi muito didática, assim, fica muito, acho que tá bem explicadinho tudo. O texto, Márcio, gostei também. Eu achei que eles conseguiram, assim... tem alguns comentários pequenos do texto, mas vocês conseguiram, acho que, deixar um texto bem fácil de ler mesmo. Assim, eu achei que está melhor do que relacionado com a qualificação, que já estava um bom material já, né? Mas, claro que lá era mais preliminar, né? Sempre tem umas coisas para fazer, e acho que vocês fizeram bem, né? Acho que eu tinha comentado para a organização, eu vi que vocês fizeram alguns ajustes de organização, né? E eu gostei do texto também, sabe, Márcio? Muito fácil de ler a sua dissertação, assim, né? Tudo muito bem organizadinho, assim, né? É fácil navegar nela, né? Para ver resultado e depois volta. Eu achei que também estava fácil. Tem umas coisas, eu vou falando aqui direto, Marcelo, tem umas coisas assim do texto, eu até anotei, depois eu te passo, assim, bom, tem uns errinhos um errinho, outro que fica, né? Não muitos eu achei, mas assim, às vezes mais uma coisa até de forma, assim, um espaço que sobra, uma pontuação que falta, principalmente nas figuras e nas tabelas, coisas assim menores, né? Mas só uma coisa assim que eu ia comentar, Márcio, eu acho que poderia, assim, algumas coisas do texto, principalmente na hora de se apresentar, você poderia, minha sugestão, acho que isso não é tão difícil de colocar, se eu até que estou sugerindo agora, às vezes por exemplo, definir algumas coisas que você falou do jeito matemático, assim, não tão formal, assim, sabe? Mas, por exemplo, vou dar um exemplo, assim, a métrica lá de coerência que você usou. Aí você só cita ela, sabe? Você poderia definir, né? Eu não me lembro o nome, acho que normalized, pointwise, mutual information, coisa assim. Então, como você usa bastante, como faz parte das suas análises, aí você pode definir mais para dizer assim o que ela representa, quais são os valores que, sabe, tipo, olha, geralmente, claro que é difícil, tem umas métricas que não dá para fazer uma correspondência tão fácil assim, verbal, mas você pode falar, sabe aquela coisa, olha, quando dá zero, é mais ou menos assim, ela cresce desse jeito, falar algumas propriedades, porque... mas isso eu acho que é tranquilo, acho que foi no capítulo, eu não me lembro qual capítulo que era que eu anotei aqui, acho que era no capítulo da metodologia mesmo, né?
É isso. Isso, a metodologia do 3, né? E assim, o mesmo, assim, aí talvez aí dê um pouco mais de trabalho, mas você pode, mesmo assim, no NMF, por exemplo, você fala, né, você mostra aqui no capítulo 2, né, tô transitando aqui, mas na página 35, por exemplo, você fala da NMF, mostra a figura que eu acho que é o que mais ajuda a entender mesmo, né, essa figura, ela é muito boa, né, para entender a aplicação em tópicos, em análise de tópicos, né, mas aí você pode, assim, falar rapidinho do algoritmo, sabe, não precisa nem ser muito, assim, mas, olha, como é que resolve, assim, né, tipo, só para não precisa, de novo, né, Márcio, não precisa se aprofundar, não precisa, mas só para não ficar assim muito assim, sabe, meio manual assim, né, para olha, vai. Então assim, senão fica muito claro que é um fluxo sua metodologia, aí você pode ali colocar mais ou menos como é que pelo menos dar uma noção de como é que funciona, assim, sabe, Márcio? Entendi. Então, eu anotei algumas coisinhas, mas não são muitas não, tá, Márcio? Acho que eram essas duas mais importantes que eu estou vendo aqui para lembrar, né? E isso. São essas duas, acho que eram as principais. Aí, Márcio, o que mais que eu... Assim, deixa eu passar as outras notas aqui, que aí senão eu me perco. Ah, sim, sabe uma coisa que aí passando um pouco para a metodologia resultados aqui, Márcio. E eu não me lembro, essa parte eu não lembrava, até eu acabei esquecendo de verificar na Quali. Sabe aquela parte que você faz da predição dos tópicos? Sim. Eu não me lembro, Márcio. Aí é que assim, exceto que eu não reparei, eu perdi alguma coisa aqui no texto, mas você fala na metodologia, mas você não chega a aplicar, certo, Márcio? Aplicar essa predição? Nos seus dados, assim, a título... Sim, eu apliquei. Eu gerei os resultados, testei esse algoritmo. não, muito bem. Deixa eu ver se estou uma grande... Mas aqui... não, então eu não devo ter entendido uma parte importante aqui, porque você faz como fala? Porque assim, o fluxo que eu tinha entendido, talvez veja só se eu... Agora eu talvez tenha me confundido aqui. Você aplicou a modelagem de tópicos, certo? E aí depois no capítulo 4 você faz as análises, né? Com o número de tópicos, né? Com os tópicos gerados, né? Ok. Mas em algum momento você separou, Márcio, assim, numa coisa nova, assim, como um teste mesmo? Aí dentro do documento eu apenas citei como que foi realizado, mas eu não cheguei a abrir uma sessão específica para mostrar os resultados com alguns documentos novos. Ah, tá. Então, não, não, isso que eu ia, assim... então, então, acho que cabe o que eu vou falar aqui. Então, talvez não tenha... mas você me diga se... Porque, assim, eu pensei... Você até... Acho que você falou disso na Quali. Você falou assim, dá para eu fazer dá para aplicar o Topic Modeling, aí eu tenho os tópicos, né? Aí entrou um documento novo, eu consigo, com a própria NMF, por exemplo, fazer o processamento e verificar quais tópicos estão ali, né? É isso, né, mano? Isso, exatamente. O que eu senti falta, então vou falar que eu senti falta, que eu acho que talvez seria legal, assim, nessa análise, porque você fez, eu não sei, não seria legal, assim, como você, se você quiser fazer se você quiser fazer algo preditivo, por exemplo, né? Você poderia, às vezes, separar alguns dos tópicos. Eu sei que você não tem, não supervisionado, você não tem anotado, né? Então você
você não vai, né, você não vai conseguir, como fala, você não vai conseguir calcular a acurácia, né? Porque você não tem os tópicos anotados, né? Mas, assim, o que eu pensei, Márcio, aí até pergunto se vocês chegaram a fazer, é assim, você separa alguns tópicos, separa alguns documentos, né? Ou uma parte boa, porque você tem bastante, né? Talvez sorteie, assim, teste treino, né? E, assim, ao invés de aplicar tudo, a modelagem para todos os documentos, você aplica para uma parte, faz o procedimento que você fez, sabe? E aí você pode comparar, você pode fazer uma comparação para ver se, assim, aí você fala, bom, que daí, né? Que se faz sentido ou não, né? Você, né? Mas você poderia, eventualmente, fazer uma comparação da distribuição desses tópicos que você acha treinando com tudo, né? E a distribuição dos preditos, assim, sabe? Entendeu? Assim, para ver se, pelo menos, assim, em termos de distribuição, em termos, ele consegue ter mais ou menos a mesma distribuição, sabe? Um jeito de validar esse processo de... Enfim, não sei, estou pensando aqui como uma sugestão, não sei nem se essa é a melhor. Mas, sabe, mas só para você usar essa ideia da predição, assim, e aí, enfim, resumindo a história, né? O que eu senti falta foi, assim, uma sessão uma subseção de resultados, né? Quer dizer, senti falta. Fiquei curioso para saber, né, mas já que você mostrou lá, né, a gente... Agora eu vou ver, né? E aí, uma sessãozinha retomando essa ideia. Entendeu? Sim, pertinente. Não faz sim. E eu acho que é fácil, assim, se você fizer essa distribuição, você pode ver assim, olha, então, você faz como se você tivesse direito de usar todos os documentos, né? E aí você pode, por exemplo, calcular a distribuição dos tópicos na população toda, assim, né, no conjunto todo de amostra. Aí, pelo menos ver se essas distribuições, se elas são aproximadamente, se elas são próximas, né, na verdade, se elas, sabe, se ao fazer em todos, tudo bem que você vai ter que pensar como quantificar isso, né, se vai ser, não é só se o tópico aparece ou não, né, talvez tenha, não sei, aí teria que fazer talvez um limiar para ver se vai ser aparecer ou não, né, ou o número real mesmo de tópicos, assim, a força do tópico, né, em cada, né, o peso do tópico. Aí você pode ver a distribuição desses pesos do tópico, fazendo ou não. Não sei se ficou claro, Márcio. Sim. Porque pelo menos ele vai dar uma ideia se você está longe de fazer tudo de uma vez, né? O treinamento com tudo. E se estiver longe, se estiver perto, ou por outro lado, não. Se estiver perto, é um bom indicativo que isso pode ser um primeiro indicativo que isso dá uma boa predição, sabe? Se você... que você pode usar isso como uma ferramenta preditiva também, né? E não só de análise. E você comentou isso, acho que isso, você comentou na apresentação. Né? Sim. Enfim, vou te dizer, Márcio, esse foi o único assim, comentário a única parte dos resultados foi, ele podia ter feito isso daqui porque ele comentou e acho que enriqueceria o seu trabalho. Né? Com certeza. Eu gostei muito dessa questão aqui do tempo, né? Sabe aquela que vocês fizeram, né? Variando o tempo, né? Acho que isso fica legal também, né? Para ver o comportamento mesmo, né? E você comentou, né? Tem influencia isso, né? A época do ano, né? Sim. Né? Eu fico, aqui no Brasil, talvez isso seja mais assim, eu fico até pensando, né, o pessoal fala muito na Europa, né, isso deve ter uma influência muito grande do inverno, verão, né, que né, parece que depressão, né, as crises, assim, o pessoal acaba ficando mais recluso, né, no inverno. Aqui a gente não tem, cada vez menos, né, a gente já não tem mais inverno, né, então a gente só tem um solzão toda hora, né, isso... Mas é legal essa análise que você fez aí com a parte, né, social aqui, né, então achei que ficou legal também. E deixa eu ver o que mais eu anotei aqui, Márcio, como eu disse, né, eu já falei bastante outra vez e eu achei que faz tempo que eu não ia numa dissertação tão perto da Quali, né, e isso é bom porque ajuda no nosso trabalho aqui. Deixa eu ver aqui.
Passando aqui nos comentários. Isso é importante aqui. Mas, bom, assim, grosso modo, eu acho que a defesa que eu vou menos falar na minha atuação aqui, mas eu só de curiosidade, assim, aí um pouco mais olhando para o futuro, né? Eu não me lembro, acho que você comentou na quadra, mas aí eu não me lembro exatamente. Em termos de publicação, assim, Marcio, vocês estão pensando em valorizar esse trabalho de alguma maneira? E não que ou já fizeram, isso que eu não me lembro, mas se você puder me A lembrar. gente tinha submetido já um trabalho para um congresso É verdade. Isso. Mas eu estava até uns tempos atrás aí conversando com o professor e eu tenho ainda até agora, né, com a finalização agora desse trabalho, mais informações para se elaborar até um outro tipo de artigo que eu possa postar em novos congressos, né, ligado à saúde mental. Eu acho que com esses resultados aí possa servir de, sei lá, para algum estudo, né? Eu acho que legal. Uhum. E outro ponto aqui, e você pretende dar continuidade no doutorado? Você tinha comentado alguma coisa também? Sim. E qual assunto que você vai abordar? Então, até eu estava discutindo esses dias atrás com o professor, né? A gente meio que fez um brainstorm aí, né? Mas tem algo que tem me chamado bastante atenção e que está aí bastante em voga e as empresas estão correndo atrás, áreas de pesquisa, com relação a fine tuning de modelos LLM, né? Não sei se de repente daria para se fazer algum trabalho em cima dessa questão aí, né? Trabalhar em cima dessa IA generativa, né? Eu acho que ela está começando a surgir aí e acho que dá para fazer inúmeros trabalhos em cima disso daí. Mas vocês pretendem, é mais curiosidade mesmo, tá, Márcio? Vocês pretendem continuar na mesma área de estudo? Também A gente pode até legal, aproveitar. voltar, fazer um gancho, né? De repente, com esse trabalho aqui, dar uma continuidade e usando. Legal, mas continuar uma coisa, um fine tuning do modelo de linguagem, por exemplo. Sim, sim. E de repente usar ele em cima dessa temática aí, né? Ou seja, se acaba fazendo um fine tuning em cima disso daí para obter, de repente, até melhores resultados, né? Eu acho que de repente é algo interessante aí que possa. Mas essa temática aí de saúde mental, eu achei. Ela me cativou, não sei se foi pelo peso que ela teve, né? E eu achei interessante, de repente, novas tecnologias em cima desse tema aí. De repente possa ser algo bastante interessante de se trabalhar, né? Legal. Bom, Márcio, é isso. Obrigado aí pelos comentários. Obrigado de novo pelo convite, Márcio, professor Kazu. Fui bem breve aqui, porque eu já falei muito na Quare, e aí devolvo a palavra aqui. Parabéns aí pelo trabalho, tanto o aluno aí quanto o orientador. Né? Obrigado. Obrigado pelas observações, Leonardo. Então, agora eu gostaria de passar a palavra para a professora Priscila. Muito obrigado. Priscila, a gente não está ouvindo.
Vocês estão me escutando? Agora sim. Sorteado de novo, tá, Márcio? Desculpa. Então, eu cumprimento, né, professor André, professor Leonardo, cumprimento o Márcio, agradeço pelo convite para a banca, tá? Márcio, eu faço coro aí com o professor Leonardo, sobrou muito pouco para a gente falar na tua defesa, visto que a qualificação já tinha sido muito abrangente, muito bem apresentada, e o trabalho já estava muito bem estruturado na qualificação, então faltava muito pouquinho, né, para finalizar e encaminhar. Como membro interno, eu vou tentar olhar um pouquinho mais para o formato além do conteúdo, mas é muito pouca coisinha aqui, e depois eu deixo as minhas anotações aí à disposição de vocês para vocês darem uma olhada nos detalhes, tá? Então, com relação à apresentação, da mesma forma que na qualificação, foi muito didática, com profundidade, foi excelente a tua apresentação, Márcio, e até ao assistir a apresentação, eu já fui sugerindo para trazer os fluxogramas para a sessão de métodos, para resultados, algumas coisinhas assim que talvez deixem até o texto mais didático, porque o objetivo de um texto, de uma dissertação, de uma tese, é que ele seja didático para os seus colegas com o mesmo nível de conhecimento, para eles conseguirem entender o trabalho. Sempre a gente tenta deixar isso da forma mais abrangente e didática possível, o que for possível aí fazer, tá? Bom, com relação ao resumo, Márcio, é a hora de trazer resultados. Então, resultados, métodos e conclusões. Então, claro, não dá para colocar tudo, né? Mas você tem em torno de 500, até 500 palavras, pela estrutura de uma monografia, a gente tem até 500 palavras, é diferente dos congressos, né? Para trazer isso, o principal de métodos, o principal de resultados e o principal ali de toda a conclusão que você apresentou, o que é o principal você pode estar trazendo para cá, tá? Então, e esse, claro, pensando na dissertação, para uma publicação, para um congresso, claro que até talvez esteja um resumo grande demais. Tá? Perfeito. A partir de descritores de palavras-chave, seria interessante dar uma olhadinha tem um dicionário de palavras-chave da Bireme, tem o dicionário de palavras-chave, por exemplo, do PubMed, tem alguns tesauros, alguns dicionários que dá para dar uma olhadinha. Se os termos que você pensou não aparecem lá, daí sim dá para dar uma olhada nos artigos mais relevantes da área, como que eles padronizam a terminologia para colocar como palavras-chave, tá? Mas para não ficar criando novas palavras, mas imagino que elas já estejam padronizadas, mas é sempre bom dar uma conferida, tá? Eu vou passando aqui para ver o principal. Com relação aos objetivos, vou voltar na conclusão, tá? Mas porque os objetivos, como estão apresentados no trabalho, Márcio, eles estão um pouquinho mais detalhados e trazem talvez algumas ideias a mais, mas que foram atendidas. E na apresentação ficou tão interessante, foi bem objetivo. Seus objetivos foram bem objetivos. E, geralmente essa ideia que a gente pensa ao apresentar objetivos geral e específicos, geralmente um verbo por ação, algo nesse sentido. Mas eu já volto quando a gente for falar da conclusão. Revisão de literatura já estava muito boa, eu observei que você fez muitas correções que nós pedimos, né? Comparei os documentos, a gente sempre dá uma comparadinha com as de orientador, e daí banca, de vez em quando a gente dá uma olhadinha, então, parabéns aí pelas correções que foram feitas, o texto, obrigado, mesmo no curto espaço de tempo, foi aprimorado, tá? Agradeço porque muito do que foi sugerido foi incorporado, tá? E é claro, sempre a gente deixa à vontade, né, orientador e mestrando, doutorando, para escolherem, né? A gente dá sugestões, mas sempre deixando à vontade, tá? Agradeço por estar incorporando ali as sugestões. Márcio, depois é bom dar uma olhadinha na questão de definições de tabela, quadro, porque tem algumas coisas, assim, quando envolve alguma informação matemática, de cálculo, geralmente a gente apresenta por meio de tabelas, a grosso modo é isso. E daí não tem, o quadro não é fechado, ele tem... Né, é padrão IBGE. Tem até uma normativa do IBGE sobre isso, que geralmente a gente segue, e a BNT ela cita essa normativa. Então, quando você está só citando textos, não há necessidade de chamar de tabela. Lá na seção de resultados, eu acho que você já ajustou, mas ainda métodos e os itens anteriores ainda... alguns itens que estão como tabela podem ser quadros e assim por diante, tá?
Não vou citar aqui, mas eu fiz algumas observações, mas depois é bom dar uma revisada geral, que pode ter passado algum despercebido. Seria interessante, como o professor Leonardo falou, talvez aprofundar um pouquinho os algoritmos, pelo menos dar uma ideia ali do algoritmo principal, de cada um dos métodos que você usou, a métrica de avaliação, que foi a coerência também, me chamou a atenção, principalmente a coerência, porque daí eu queria entender um pouquinho mais sobre a coerência, que foi seu critério de escolha, para escolher entre os dois métodos que você fez nos estudos de caso. Mas já chegamos lá. Tá? Ali na página 38, você fala que para coleta de dados, processamento de dados, você seguiu a Lei Geral de Proteção aos Dados, de acordo com os preceitos éticos, né, e tal. Eu deixaria isso para a seção de métodos, e é uma sugestão, né? Sempre que a gente trabalha com tecnologia na saúde, engenharia na saúde e tal, é bom deixar isso muito claro e transparente. É claro que são dados públicos do Reddit e tal, mas é importante talvez formalizar isso, deixar claro, tá? Para que não haja dúvida que se houve alguma uma questão aí que possa estar infringindo ou Lei Geral de Proteção aos Dados ou considerações éticas. Uma coisa é lei, outra coisa é a ética, mas é importante deixar isso bem apresentado e declarado no trabalho. Sim. Tá? Uhum. Daí, em alguns momentos eu coloquei, vendo a tua apresentação, eu coloquei aqui a sugestão de trazer, então, os fluxogramas que você apresentou, a seção de métodos e resultados, tá? Acho que vai ilustrar de forma bem interessante o trabalho. Na página 44, sobre a limpeza de dados, você deu alguns exemplos, por exemplo, de tokens com repetição de caracteres. No texto, você trouxe um exemplo. Na apresentação, você trouxe outros. Antes até da apresentação, eu já tinha pedido. Será que não daria para dar um exemplo de cada um? Mas no sentido, já que deu exemplo de um, dá um exemplo para cada um, tá? Deixa o texto didático e, ao mesmo tempo, abrange um pouquinho mais o que você está escrevendo, tá? Fica bem mais fácil de entender. Certo. Ali nos estudos de caso, na seção de métodos, antes do item de predição de tópicos para novos documentos, talvez você pudesse escrever, tanto na seção de métodos quanto na seção de resultados, um comparativo dos estudos de caso, um pouquinho mais, de uma forma um pouquinho mais objetiva, talvez olhando para os tópicos, porque eu fiquei me perguntando, você comentou a quantidade de tópicos de um método, de outro método, de um estudo de caso, de outro estudo de caso, mas daí eu fiquei me perguntando quais são as similaridades que tem entre os tópicos que foram gerados. É claro que um dos métodos ele foi muito mais abrangente, gerou muito mais tópicos, mas talvez você deixar isso mais fácil para o leitor seja algo interessante aí para o trabalho. Então, comparar, apresentar, formalizar o que será comparado na seção de métodos e os resultados referentes a essa comparação na seção de resultados, tá? E daí, para a escolha entre o LDA e o NMF, você usou a coerência. Daí eu fiquei me perguntando, valores... Deixa eu te perguntar, Márcio, um bom valor de coerência é um valor quanto mais alto possível, é isso? Isso. Tá, mas não foi esse o critério que você usou, porque se a gente olhar o gráfico, o LDA tem valores de coerência maiores que o NMF, certo? Uhum. Mas daí no texto você coloca que você escolheu pela volatilidade. Tá? Exato. Então é importante... Escreve um pouquinho sobre isso, porque geralmente a gente pensa medidas de avaliação, quanto menor, melhor, quanto maior, melhor, e esse geralmente é o critério que a gente escolhe, além de outros critérios clínicos, né, e mesmo de outras medidas, tá? Mas, olhando o gráfico, chamou muita atenção que o LDA tem valores de coerência bem altos. Puxa, que interessante, né? Valores altos, e o NMF... Mas eles não são tão diferentes assim. Eles, apesar do gráfico ter um zoom muito grande ali, né, nos intervalos entre 0,32 e 0,38, na prática eles não são tão diferentes. Então, o critério que você escolheu foi o de volatilidade, e daí você pode explicar talvez um pouquinho melhor sobre isso, tá? Pode até colocar, apesar dos valores mais altos relacionados ao LDA, então o NMF apresenta menor volatilidade, tal, tá? Que isso foi bem importante para o teu trabalho. E até outros critérios relacionados porque são algoritmos um pouco diferentes entre si. Talvez
possa colocar também como critério de escolha. Ótimo. Tá? Como eu tinha comentado contigo, esse texto é muito denso, né, pelo assunto não só de depressão, mas principalmente de suicídio, né? Então, chama muita atenção e é muito curioso aprender sobre isso. A gente fica se perguntando ali. Mas é muito interessante, a saúde mental ainda precisa de muitos avanços pelo tabu que é inerente à área, né? E principalmente, não só a depressão, mas principalmente sobre o suicídio. A depressão teve grandes avanços, acho que nos últimos 20 anos, mas o suicídio não. Apesar das campanhas do Ministério da Saúde, apesar disso ser discutido, né, nos ambulatórios, pelos médicos, né, profissionais no geral de saúde mental, suicídio ainda é um grande tabu e que as famílias escondem, né? Isso vem de um quadro de agravamento de outras doenças mentais. Então, com certeza, um sistema de vigilância em saúde mental poderia estar contribuindo bastante, e quanto mais pesquisa tiver sobre o tema, vai ser muito interessante. Mas, com certeza, os tópicos ficaram muito interessantes relacionados a, principalmente, ideação suicida, assim, fui acompanhando aqui. Tá? Bom, com relação à estrutura ali, os gráficos estão extraordinários. Eu gostei muito, viu, Márcia? Como vocês juntaram, apresentaram ali numa matriz ali de gráficos. Talvez seja depois só para publicação, padronizar o título das letras, porque num estudo de caso está uma letrinha um pouquinho menor, outro está uma letrinha um pouquinho maior, mas é só padronização, tá? Ainda consegui rastrear algum termo muito enfático, depois dá uma olhadinha, tá, Márcia? Você fala de significativo em algum lugar, você fala de alguns termos aqui que apareceram, assim, que puxam muito aí a sardinha para o trabalho. Sobre a questão do especialista, tem o nome dele aqui, e tem ainda a clínica e tudo mais. Eu sugiro, uma opinião assim, mais pensando nas considerações éticas. Caracteriza quem ele é, então, um profissional de saúde mental com tantos anos de experiência, tal, que atua em que áreas, mas sem entregar o nome do lugar e sem entregar quem é a pessoa. Porque mesmo que ele tenha autorizado e o local tenha autorizado, sabe, a gente, como pesquisador, tem sempre que tentar proteger esse tipo de informação, tá? Por possíveis interpretações equivocadas que se tenha do texto e tudo mais, tá? Então, é um papel nosso, não necessariamente da pessoa. É a mesma coisa quando a gente coloca foto de paciente num trabalho. O paciente autorizou o uso da imagem, mas não a identificação dele, né? Autorizou, de alguma forma, a identificação do procedimento que foi realizado, tá? Então, a gente tem sempre que proteger de alguma forma isso. Ali nos resultados, também achei muito interessante a análise temporal, chama muita atenção a questão do final do ano, né? Então, que há um aumento aí na evolução das postagens, né? E você explica no seu texto aí um pouquinho sobre isso, o que acontece nessa época. Em alguns momentos que você fala dos números dos tópicos, eu sei que são muitos tópicos, e não sei se caberia para a versão do final do trabalho, mas eu acharia muito interessante relembrar, sempre que você for falar dos tópicos e comparar 2 ou 3, que você faz isso em algumas partes do texto, por exemplo, usuários por tópico, você fala que o tópico 7 teve tantas postagens, usuários, depois o 14 e o 16, tal. Você poderia lembrar sobre o que eles são, sabe? Talvez deixei o texto um pouquinho mais didático, mas talvez fique até... seja tão didático que fique chato. Dá uma pensadinha. Eu pensei na minha cabeça, na hora eu fiquei pensando, mas será que não vou ficar sendo muito repetitivo toda hora, ficar falando, tópico, porque senão a gente tem que ter uma legenda na hora. Você vai falando tópico 4, volta para o tópico 4. Qual era mesmo? Tal? Então, é mais pensando nisso. Em publicações de algo de praxe, por exemplo, numa tabela, sempre que a gente usa siglas ou números, tem que colocar no rodapé da tabela detalhadinho o que é cada coisa, né? Mas nos textos, o que for possível fazer, tá? Esse quadro 4 da análise dos tópicos ficou muito interessante, amparado aí pelo especialista, né? Foi um grande trabalho que foi feito aí com esse especialista em saúde mental. E a experiência de trabalhar com ele foi interessante, foi tranquilo?
Ele falou assim, olha, desculpe, eu nunca me deparei com uma situação dessa, ter que analisar resultados, mas eu acho que pelo meu tempo porque ele, inclusive, ele já salvou pessoas suicida aqui na Anchieta, que iam pular de um viaduto, chamaram ele e foram Nossa. correndo. E ele trabalha justamente com essa área, né, de saúde mental. E, Uhum. inclusive, quando a gente começou a fazer esse trabalho aí, né, que eu e o professor casou, a gente teve essa preocupação em como avaliar, né, validar se os resultados estavam ok ou não. Eu falei, aí na hora me veio esse meu amigo aí, que trabalha justamente na área. Eu falei, nossa, por que não utilizar a Perfeito. expertise dele para, de repente, validar os Uhum. resultados, dar o peso no trabalho, né? E Tá. para ele foi até uma surpresa, para ele foi bastante gratificante, foi algo novo. Inclusive, quando ele leu os resultados, ele falou, nossa, tem coisa aqui que se encaixa perfeitamente até o quadro de pacientes que vem aqui no consultório. É claro que eu não posso dizer, ó, eu vou usar isso daqui como uma tabelinha que eu vou lá e olho o que o paciente falou, porque são casos e casos, mas Isso. como um estudo, assim, até para dar um insight para nós da área, é muito valioso, ele falou. Eu Sem achei, dúvida. eu fiquei espantado, falei, nossa. Não, e assim, é muito interessante quando a gente consegue despertar o interesse na pesquisa para um profissional que atua, né, de forma intensa aí na prática clínica, né? Exatamente, foi muito gratificante, nossa. Muito bom. A avaliação, Márcio, apesar dele ter auxiliado em todo o processo, talvez seja até interessante ter uma avaliação automatizada ou ter um grupo de especialistas, né? Talvez, como um próximo passo, está pensando em seguir para o doutorado, seria algo bem interessante ter um grupo aí de especialistas e formalizar uma avaliação mais estruturada. Mas já avançou e já está de uma robustez, o teu trabalho está denso, já é muito mais até do que a gente espera para o mestrado, assim, então está de parabéns. Obrigado. O texto, para ir finalizando, o que eu senti falta aqui foi, mas eu acho que seria talvez mais para publicação e pensando numa publicação mais, nem é de eventos de periódico, talvez, tá? A discussão. Então, você tem autores que você citou que trabalham com tópicos lá na introdução, tá? Você pode resgatar um pouquinho e aprofundar sobre isso, porque existe material para se discutir sobre pesquisas na área voltadas ao suicídio, voltadas à depressão, dá para discutir um pouquinho só sobre depressão, um pouquinho só sobre suicídio, dá para discutir os avanços da modelagem a partir de tópicos, sabe? Então, sempre, é claro que a gente quer ver o que foi feito, os resultados, mas o valioso são as inferências que a gente faz a partir dos resultados à luz da literatura, o que a gente pode estar avançando. Mas isso, se de repente, acho que não seria o caso agora, já está muito bom aí para entregar a dissertação, pensando talvez numa publicação futura, tá? Em periódico. Certo. E daí, com a relação às conclusões, Márcio, então, geralmente a gente dá uma olhadinha nisso, né, como membro interno, objetivo casa com conclusão, né, e tal. E daí eu particularmente gosto muito de estruturar objetivos, mas apesar da formação em computação, mestrado em computação, então como no doutorado eu mergulhei ali na epidemiologia, na saúde, na parte de avaliação de tecnologias em saúde, eu gosto muito da abordagem que é uma abordagem clássica da metodologia, que define que tanto objetivo geral quanto específicos, a gente define com alíneas, um por linha, um verbo no infinitivo por ação que vai ser realizada, então é algo mais formal. Mas é claro que é possível explicar e aprofundar sobre aquilo que está sendo apresentado nos objetivos. Daí eu fiquei em dúvida o que seria objetivo específico e o que é uma explicação do objetivo específico, tá? O que foi plenamente esclarecido na tua apresentação. Daí eu até iria te perguntar se investigar e classificar padrões linguísticos é um objetivo, se desenvolver o corpus é um objetivo específico, aplicar métodos LDA e o NMF, comparar diferentes técnicas, porque você vai colocando muitos verbos ali nos objetivos específicos. Talvez dê para colocar em alíneas e deixar uma explicaçãozinha depois, só para ficar claro o que é objetivo, o que é explicação do objetivo específico. Porque se tem uma ação que pressupõe um objetivo específico, a gente quer ver métodos, resultados e conclusão a respeito desses objetivos geral e específicos. E daí tem uma partezinha ali, ó,
você fala no final de objetivos específicos que possa aprimorar o diagnóstico, o tratamento da depressão. Isso daí é uma justificativa, né? Então, é uma explicação. Foi ali que eu comecei a voltar, opa, nem tudo é objetivo específico aqui, né? Algumas coisas são explicações. Então, eu sugiro dar uma olhadinha, padroniza pela tua apresentação, que eu acho que ficou muito bom, tá, Márcio? E dá uma olhada se o que é explicação, deixa claro aí que é uma explicação, talvez, né? Pela estrutura, acho que dê para fazer ali em alíneas, fica mais claro. E daí veja se todos os principais objetivos estão atendidos na conclusão, então, daqueles que você realmente apresentou ali nos teus slides. Tá? Mas hoje eu estou aqui só para dar parabéns. A gente sempre tem que falar, porque senão parece que nosso trabalho não foi feito. Então, quando a boca não fala nada, parece que a gente não fez nosso trabalho. Mas a gente está aqui para dar parabéns. Eu estou aqui hoje para dar parabéns. O trabalho já estava excelente, então, para mim é uma honra, um privilégio poder estar acompanhando agora o desfecho final. Tá, Márcio? Desejo sucesso, que retorne a Psoríaca Azul como doutorando, né? Tem muito potencial aí para trabalhar e continuar pesquisando na área. Parabéns e agradeço pelo convite. Muito obrigado. Muito obrigado, professora Priscila, pelos comentários. Eu gostaria de agradecer aos membros da banca pela leitura cuidadosa do texto, pela participação inicialmente na qualificação e agora na defesa, né? Uhum. Então, nós tivemos um curto período de espaço de tempo, né, para... basicamente, a gente reorganizou o texto, né, e também adicionamos novos resultados, né, conforme sugestões. Eu acho que a gente não conseguiu colocar todos os resultados, né, que foram sugeridos na banca de qualificação, mas a gente se esforçou para colocar o máximo possível, né, atender o máximo possível. O prazo do Márcio já está estourando, né, então a gente teve que se ater a isso bastante, né, e também, então, queria agradecer a contribuição dada na qualificação, que foi muito importante para a gente dar esse salto de qualidade para o texto final, né. Então, novamente, o Márcio, ele é um aluno bastante dedicado, independente, né, ele conseguiu gerar esse resultado mesmo trabalhando, né, está de parabéns aí. Queria, então, parabenizar aí pelos resultados apresentados, né. Eu anotei aqui os comentários, a gente vai tentar, né, atender novamente o máximo possível aí, né. Com respeito aí aos métodos, de fato, o Márcio acabou utilizando mais os pacotes, né, a gente acabou não entrando muito na análise dos algoritmos em si, esse tipo de coisa, mas a gente vai tentar atender aí o melhor possível aí para melhorar a qualidade aí da dissertação na versão final, né. Márcio, você quer fazer algum comentário? É que nem o professor falou, né? Foi o tempo, né? Ele foi um fator limitante muito importante ainda, mas eu tentei dar o meu melhor aí dentro dos prazos estabelecidos, né? E realmente, quando eu peguei as anotações dos professores, né, a professora Priscila, o professor Leonardo, e olhei o que eu precisava mudar, o que eu precisava melhorar, realmente os comentários foram excelentes, assim, me ajudou muito no preparo final do documento. Eu agradeço aí aos professores. E queria também dizer que esse trabalho é só a ponta do iceberg. Eu acho que agora eu quero cada vez mais melhorar mais aí nos resultados, nas pesquisas e continuar aí, né, fornecendo aí material para a área científica, para a área de pesquisa, né? Uma área que eu acho que é muito importante hoje em dia, a gente ter aí bastante carência ainda de informações, né? E eu acho que quanto mais a gente tiver, mais a gente vai conseguir aí colocar uma certa ajuda aí para esses profissionais, né, que lidam com essas pessoas aí com essa problemática toda. E agradecer aos professores, né, pela banca, pelos comentários que realmente foram extraordinários, né? Tem coisas que às vezes vocês comentam e eu falo, nossa, como é que eu não pensei nisso, né? Você fala, eu olhei 30 vezes o texto
a gente começa a ficar meio viciado no texto, chega uma hora que, né, você olha e a vírgula está no lugar errado, mas você deixa passar ela, né? E agradecer também ao professor Kazu, que foi um excelente orientador aí, paciência aí, sempre prontidão aí quando precisava dele, ele pelo WhatsApp, ele já vinha, já discutia. E só tenho a agradecer aí, ser grato aí por tudo. Obrigado. Eu que agradeço, Márcio. Então, bom, acho que podemos então prosseguir para a etapa de deliberação, né? Vou criar então uma sala de apoio, né? E daí quando estivermos de volta, daí a gente divulga o resultado agora. Ok, professor. Não deve ter ido o convite.